Olá, bom dia, muito bom dia, Thaís Freitas. Aqui em Brasília, claro, todo mundo só fala em duas coisas, né? Votações no Congresso Nacional ainda travadas e também a cirurgia de emergência que foi submetido o presidente Lula no cérebro para drenar uma hemorragia cerebral que ele sofreu, como a gente já sabe, e isso foi inclusive detalhado aqui em entrevistas no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas essa cirurgia do presidente Lula, e é sobre isso que chama muita atenção, né, da classe política, é o papel ou a falta de papel do vice-presidente Geraldo Alckmin nessa história toda. Porque, afinal de contas, como se sabe, o Partido dos Trabalhadores, diante do quadro de emergência envolvendo o presidente Lula, acabou confrontado com seu maior fantasma em período não eleitoral. Em período eleitoral, o fantasma é outro, mas em período não eleitoral, de paz, a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no cargo, na titularidade do cargo, é um grande fantasma para petistas de uma maneira geral. Talvez pelo temor de ele assumir o lugar como uma espécie de obra do destino, como quando ele era vice de Mário Covas, faleceu no cargo e acabou assumindo a titularidade em São Paulo. Mas o fato é que os petistas até toleram, mas não perdoam e nem confiam em Geraldo Alckmin. Não perdoa o seu passado tucano, nem o vídeo em que ele atribuía o desejo de Lula de voltar à presidência da República como uma espécie de desejo de voltar à cena do crime. Ontem, o Poder Executivo foi assumido de fato e exercido por uma junta de ministros. Os ministros da Casa Civil, da Fazenda, das Relações Institucionais e da AGU. O vice-presidente foi mantido à margem de decisões fundamentais de governo, decisões importantes. Esses ministros, esses 4 ministros, é que decidiram destravar a liberação de emendas parlamentares e, com isso, tentar conter o apagão governativo, como se falou ontem aqui em Brasília, que começaria pela não votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o país corre ainda o risco de entrar em 2025 sem orçamento. Enquanto isso, Geraldo Alckmin era ocupado pela junta de ministros, recebendo o primeiro-ministro da Eslováquia, que ele chamou de Iugoslávia. Fez lembrar a junta militar que impediu a posse do vice-presidente Pedro Aleixo, que era civil, na enfermidade e posterior falecimento do general-presidente Arthur da Costa e Silva. Na ditadura, militares tinham tanta desconfiança de vices civis quanto os petistas têm desconfiança de vices não petistas. Quando o general João Figueiredo teve de ser operado do coração nos Estados Unidos, em Cleveland, criaram as maiores dificuldades no meio militar para a posse do vice-presidente Aureliano Chaves. E olha, ele teve dificuldades de exercer as suas funções, exatamente como enfrentou dificuldades o vice Geraldo Alckmin. Lula está na UTI, incapacitado de tomar decisões, mas o vice pronto, saudável e pronto para assumir essa responsabilidade, foi impedido de exercer seu papel constitucional. É disso que se trata. São confiadas a Alckmin apenas papéis secundários, irrelevantes, sem grandes responsabilidades, como, por exemplo, ir ao evento de ontem no Rio de Janeiro com o premier eslovaco. O vice, de fato, tem sido Janja, a primeira-dama. É ela quem se impõe para representar o marido, o presidente da República, mas somente em eventos midiáticos, como quando visitou cidades atingidas pelas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, ou quando representou o presidente na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Bom, enquanto isso, o vice-presidente, que virou uma figura decorativa, não reclama, porque ele é bom cabrito, porque tem bom senso, ou, como dizem os alquimistas mais devotados e irônicos, ele sabe esperar. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias